Vamos refletir sobre o que o apóstolo São Paulo escreveu à igreja de Filipenses naqueles dias, mas também serve para nós nos dias de hoje. Versículo 3 de Filipenses 2 diz assim: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não tomou para si o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos seres humanos. Achando-se em forma de servo, humilhou-se a si mesmo até a morte, sendo obediente à morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo, também pela sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Ainda com a Bíblia aberta, vamos meditar um pouco no que é que o apóstolo São Paulo disse àqueles dias à igreja de Filipenses, a igreja localizada na cidade de Filipos, e que também serve para nós porque, não obstante, nós somos os mesmos seres humanos. Passaram-se 2.000 anos, mas, infelizmente, evoluiu muita coisa na ciência, mas o ser humano, lá dentro, infelizmente, ele permanece praticamente igual. Ele continua fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros. Então, o apóstolo Paulo, porque ele sabia do que estava acontecendo com aquela igreja. Ele sabia do que estava acontecendo com o povo daquele lugar. E é por isso que ele fala as coisas que ele disse nessa epístola, exatamente nesse versículo. Aí você pode me perguntar, mas o que é que estava acontecendo naquele lugar para o apóstolo Paulo dizer essas coisas que disse? Então, no decorrer da mensagem, a gente vai compreender o que é que estava acontecendo com aquele povo. Mas você já vai ter aí uma filigrana de entendimento com a primeira partezinha do versículo 3, quando o apóstolo Paulo começa dizendo assim: nada façais por contenda. Se ele escreve uma carta para um lugar, para uma igreja, para um povo, e nessa carta está escrito nada façais por contenda, é porque nessa igreja estava tendo contenda. Estava tendo dificuldades, estava tendo algo que não era exatamente aquilo que era o desejo e o propósito do nosso Senhor Jesus Cristo para aquele lugar. E quando ele escreve assim, nada façais por contenda, o que é que ele está dizendo? Em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, ele está dizendo que se você quiser fazer qualquer coisa, e essa coisa que você quer fazer, no final, vai trazer prejuízo a você ou aos outros, então é melhor você não fazer. Aí você pode perguntar, mas na vida a gente tem que lutar, a gente tem que guerrear, a gente tem que conseguir na força do braço. Eu digo, talvez. Porque talvez também você pode querer conseguir o seu sonho de uma maneira tão persecutória que você perseguiu a sua vida inteira e no caminho de conseguir o seu sonho você causou tanto problema que quando você conseguiu, o seu sonho não era mais felicidade. O seu sonho tinha se transformado em tristeza. Porque você, para conseguir aquilo que você queria, você causou contenda, você causou divisão, você causou mal-estar. Aí você disse no final, eu consegui, mas quando você olha atrás, o rastro que você deixou, você disse, não valeu a pena. Então aqui cabe a gente entender a palavra do Senhor, onde diz assim, a palavra do Senhor diz que as bênçãos de Deus, elas não acrescentam dores. Então, aqui vai o primeiro conselho do apóstolo São Paulo para a gente, para aquela igreja, mas para a gente também. Se aquilo que você está buscando conseguir
se aquilo que você está buscando querer, se aquilo que você está buscando com todas as suas forças ter, está trazendo para você mais inimigos do que amigos, então é hora de você repensar se é de fato isso que você precisa ter na sua vida. Ou talvez isso seja realmente seu, mas talvez a forma e o momento não seja esse. Então era isso que o apóstolo São Paulo estava falando para aquele povo naqueles dias. E ele continua dizendo assim, ó, nada façais por contenda, nem também por vanglória. O que é vanglória? Vanglória é exatamente a glória em vão. Ou seja, é a glória que não é glória. É só a aparência de glória. É a glória do ser humano que acredita que é, que faz, que acontece, mas que depois aparece um vírus e bota todo mundo dentro de casa trancado. Isso é vanglória, isso é a glória em vão. O homem acreditou que era muito rico, muito poderoso, mas infelizmente veio o vírus, trancou a empresa dele, e ele teve que demitir todo mundo, gastou o dinheiro que ele tinha para pagar os débitos de folha, para pagar os débitos de aluguel, as compras que ele tinha feito, e hoje ele está no vermelho, desesperado, pensando o que é que vai fazer, pensando talvez até em se matar. Aí você me diz o que é isso, eu digo, isso é vanglória. Isso é glória em vão. Essa é a glória do homem. A palavra de Deus diz assim, ó, que o homem é como a erva, que logo passa e se seca. Porém, a palavra do Senhor, ela assim, ela dura e ela permanece para sempre. Vanglória é também entendido como vaidade. O que é a vaidade? A vaidade é o exagero do cuidado de si e das coisas deste mundo. Não é que a gente não deva cuidar-nos de nós mesmos, e não é que a gente não deva cuidar também desse mundo. A gente precisa trabalhar é desse mundo. A gente precisa estudar, e estudar é desse mundo. A gente precisa manter uma casa, uma família, e essas coisas elas são desse mundo. A gente precisa se arrumar, e essas coisas também são desse mundo. É necessário que a gente tenha cuidado da nossa vida, porque a gente também é carne. Se a gente parar de tomar banho, ninguém encosta na gente, porque a gente é carne. Então a vaidade ela é importante. O que é o problema da vaidade? É quando ela toma mais lugar na nossa vida do que ela deveria tomar. Então a vanglória também pode ser entendida como vaidade, que é até considerado como um pecado, né? Um pecado, apesar de a vaidade em si não ser um pecado, mas o exagero dela, claro, exatamente é. E eu posso exemplificar de uma forma. Imagine uma irmã, ela decidiu ir para a igreja, né? E ela disse assim em si mesma, hoje quando eu chegar lá nesse culto, eu vou chegar arrasando. Eu vou chegar chegando. E ela foi para o espelho, ela botou o salto toque-toque desse tamanho, ela botou a saia, que ela mais achava que era interessante, a roupa, a maquiagem, colocou lá o blush, o batom e tal. E quando ela apareceu, realmente todo mundo olhou para ela, porque ela chamou a atenção. Isso é a vaidade, é querer ser o centro. Então, quando ela entrou, todo mundo, e ela se achou em si mesma, ela achou que ela estava abafando, só que todo mundo olhava e, na verdade, as pessoas não diziam, mas a maldade do coração humano pensava assim, ó, como a irmã hoje está ridícula. Porque ela exagerou na maquiagem, está parecendo que tomou um tapa na cara de tanto blush, que ficou vermelho aqui. O batom estava desproporcional, porque ela olhou para o espelho e quis buscar a glória para si. E essa armadilha de buscar a glória para si mesmo termina caindo em algo que se chama ridículo. Você já percebeu que quando as pessoas elas exageram na aparência, elas caem no ridículo? Sabe que não é o nome disso? Exagero da vaidade. Se essa irmã, hipoteticamente falando, ela olhasse no espelho e ela observasse a si mesma e dissesse, eu vou me vestir hoje não para a minha própria glória, mas eu vou me vestir para a glória de Deus, ela então não cairia na vanglória, mas ela cairia na glória, porque Deus é toda a glória. E ela ia se vestir com modéstia, ela ia se vestir decentemente, e ela ia chegar na igreja e todo mundo ia olhar para ela e ia dizer, aquela mulher exatamente hoje está vestida como uma mulher de Deus. E os pensamentos não seriam maledicentes, mas seriam pensamentos benevolentes acerca dela. Porque ela não buscou a sua própria glória, ela buscou a glória de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo isso, nada façais por vanglória, porque se você fizer, você vai cair no ridículo. E o ser humano, ele cai no ridículo, ó, é daqui para ali.
Quando a gente menos espera, a gente já se tornou ridículo, ensimesmado, com a vontade de ser a gente mesmo, e a gente já não consegue mais enxergar nem sequer as necessidades do outro, e quando a gente para pensar, morreu. Aí Jesus Cristo diz a gente, através da sua palavra, tem até nome de que vive, mas está morto, por causa da vaidade. Porque se tem uma coisa que Jesus diz é negue-se a si mesmo. E quando a gente busca viver para nós mesmos, o que é que acontece? A gente morre. Então, nada façais por contenda ou por vanglória. Aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer algo que a gente tem que fazer. Então, ele diz assim, dá duas negativas. Não faça por contenda, porque dá problema. Não faça por vanglória, porque você vai cair no ridículo. Mas faça por humildade. Aí você vai perguntar para mim, o que é humildade? Primeira coisa que eu vou dizer para você, humildade não é pobreza. Pobreza é pobreza, humildade é humildade. Porque assim, cá para nós, tem gente que é pobre, mas que é mais arrogante do que o próprio Satanás. E tem gente que é rico e talvez seja tão humilde como Jesus ensinou que deve ser. Porque humildade não tem nada a ver com pobreza e também não tem nada a ver com miséria. Às vezes a pessoa acha, o irmão é humilde. Não, o irmão é pobre. Você quer dizer que ele é pobre. Isso não quer dizer que ele é humilde. Ele pode ser pobre e humilde, que é uma outra coisa. Mas ele pode ser pobre e também arrogante. Você vai entender o que é que eu estou falando nesse exemplo que eu vou te dar agora aqui. Imagine uma pessoa que foi convidado para um casamento. Ele foi convidado para ir num casamento. Só que não é um casamento qualquer. É aquele casamento esperado, aquele casamento que você estava esperando e é vestido de gala. Você tem que ir realmente alinhado, porque o casamento é naquele lugar esperado e todo mundo vai bem vestido. Você sabe que o negócio lá não é para ir mal vestido. Então você vai nesse casamento e você foi convidado. E essa pessoa, esse irmão, ele foi convidado para esse casamento. Só que, assim, ele é rico. E ele, sendo rico, ele abriu seu guarda-roupa e ele tinha lá um terno novo que ele nunca usou na vida, mas ainda estava com a etiqueta. Ele pegou a gravata, que a gravata chega, brilhava na mão, assim. Sapato, um luxo. Camisa branca. Terno preto. Gravata vermelha, sapato preto, bonito, alinhado. Quem olhava para ele vestido, ele se vestiu, olhou no espelho e disse, estou bem, estou tranquilo, vou para esse casamento em paz. Só que ele estava esperando um amigo dele para ir junto com ele para esse casamento. O problema é que esse amigo era pobre. E esse amigo pobre, ele não tinha lá esse terno novo. Ele tinha um terno, mas o terno que ele tinha já tinha assim uns 10 anos de uso. Aquele que você olha assim, você vê que já desbotou a cor, já lavou, já relavou. A camisa ele tinha camisa bonita, mas também não era mais uma camisa nova. Não era mais aquela camisa. Tinha uma gravata que já tinha o seu tempo de uso. O sapato já não tinha aquele brilho. Então, assim, aquele irmão pobre, dentro das suas possibilidades, ele fez o melhor que ele podia fazer. Só que ele se encaminha para a casa do seu amigo rico, e na casa do seu amigo rico, o que é que ele vai fazer? Na casa do seu amigo rico, ele vai encontrar o seu amigo para ir com ele para o casamento. O amigo rico está esperando o amigo pobre para ir para o casamento. E quando esse amigo pobre chega da janela e grita ao amigo rico, e ele olha da janela do seu quarto lá de cima, e ele olha o seu amigo pobre e vê que ele não está tão vestido como ele está, ele pede um tempo, volta para o espelho e pensa assim, ele é meu amigo, eu vou ficar o tempo todo com ele no casamento, de modo que, se alguém olhar para mim, e olhar para ele, vai perceber que há uma diferença de condição social. E alguém vai dizer, vai julgar, ele é rico, mas ele é pobre. E talvez tenham até pena, alguns mais maldosos, talvez até zombem dele. E eu não vou me sentir bem com isso. Então, ele pede um tempo ao seu amigo pobre,
ele tira a sua roupa nova, sua gravata nova, seu sapato novo, pega um mais antigo, um mais usado, a sua gravata mais usada, o seu sapato mais usado, coloca, veste, continua sendo bem vestido, continua apresentável, mas sem aquele brilho que ele estava antes, sem aquele glamour, desce, se encontra com seu amigo, dá um abraço nele, não fala nada daquilo que ele fez, vai para o casamento. Chegando no casamento, quem olha os dois não sabe quem é rico e quem é pobre. Por quê? Porque aquele amigo rico se fez pobre para não humilhar o seu amigo pobre. Então, isso é humildade. Humildade é exatamente isso. Humildade é se fazer pobre sendo rico. É se fazer menor mesmo sendo maior. É se colocar por baixo mesmo estando por cima. É ser aquilo que não é para não humilhar aquele que de fato é. É tirar, se desonrar, é se vestir para que nesse mundo você não termine humilhando aquelas pessoas que não são, porque para essa pessoa mais vale a amizade e o sentimento do que, de fato, se sentir superior. Então, isso é humildade. Isso é exatamente humildade. E é isso que o apóstolo São Paulo diz. Veja bem, ele diz, faça tudo por humildade. Porque se você fizer assim, você nunca vai passar por ridículo. Você sempre vai passar por uma pessoa que é uma pessoa boa, tranquila, agradável e de Deus. E o apóstolo São Paulo continua ainda dizendo assim, ó, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Eu acho que aqui agora ele pega no calcanhar de Aquiles de todo mundo. Porque acho que a gente até quer que as pessoas sejam até iguais a gente, né? Ombro a ombro, até ali está bom. Mas eu acho que é difícil para a natureza humana querer que alguém seja superior. Ah, meu Deus do céu. É difícil. É difícil. A gente quer, mas a gente nunca quer que a pessoa seja maior. Essa que é a verdade. A natureza humana ela não está preparada para isso. Tudo que o apóstolo São Paulo está dizendo aqui vai contra a vontade da minha carne e da sua também, porque você é carne, igual a mim. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Eu já vi acontecer, irmãos, olha aqui para mim, eu já vi acontecer. Eu tenho tempo nesse negócio aqui, eu já vi acontecer. Olha, chegou na igreja alguém, estava lá, ó, moídozinho, acabado. Rapaz, o que teve de gente para ajudar esse irmão. E esse irmão foi ajudado, esse irmão recebeu roupa, esse irmão recebeu comida, esse irmão recebeu emprego. Pensar que não, esse irmão já estava no seu emprego, Deus abençoou, o irmão estava uma bênção, daqui a pouco o irmão já estava pregando, não demorou muito, o irmão já estava com outro emprego, aí pensar que não, aquele irmão que chegou pobre, acabado, menos de 2 anos já estava comprando o seu carrinho, já tinha estabilizado sua casa, já estava bem, ele já estava começando a ficar financeiramente melhor do que outras pessoas, e eu vi aqueles que ajudaram começar a difamar aquele irmão, a querer matar. Eu vi. Não foi ninguém que me contou. Eu vi. E isso acontece. Isso acontece, não acontece e não é pouco. E isso acontecia na igreja de Filipenses, para a gente saber que a igreja do Senhor é composta de gente que erra, de gente que falha. Se o apóstolo São Paulo estava dizendo isso, não é porque não estava acontecendo. Ele escreveu e teve um propósito. Tinha gente lá que estava fazendo a mesma coisa. E essa pessoa pode ser eu, essa pessoa pode ser você. A partir do momento que a gente se esquece da palavra de Deus, a gente vai agir exatamente igual como a nossa carne quer que a gente aja. A única diferença de mim e de você é a atenção que nós damos ao Espírito Santo que diz, não vá por esse caminho. Porque se a gente for, a gente vai se tornar igual a qualquer outro que está aí no mundo. Mas atentar e considerar os outros superiores a si mesmo é algo que... Eu acho que isso aqui devia estar nos 10 mandamentos, que é para poder o negócio ficar lá estreito, né? Talvez esteja, né? Está implícito, mas assim... Ele já está implícito assim, ó, não se considere maior que ninguém, ou melhor, considere os outros superiores a você, para o negócio estreitar, ficar meio mesmo, né, pesado. Veja como é isso na prática, talvez eu possa exemplificar isso. Imagine um homem qualquer. Ele vai andando pela rua.
E no caminho que ele vai ali, tranquilo, para fazer as suas compras no dia de sábado, ali, que ele não trabalha e tal, ele se encontra com um mendigo que pede a ele R$ 2 para tomar um café. Como é que esse homem trata esse mendigo? Ele maldiz, ele manda ir trabalhar, ele manda tomar banho, ele diz que ele não é pai de mendigo, ele diz que não teve filho velho, ele desmerece como pode o mendigo e vai embora. E acha que ele fez uma grande coisa. Só que mais na frente, nessa mesma rua, ele encontra o juiz da cidade, o prefeito da cidade, um vereador da cidade, alguém de importância social na cidade, e aí só falta ele estender o tapete vermelho para essa pessoa. E aí você me pergunta, qual foi a diferença entre o encontro que ele teve com o mendigo e o encontro que ele teve com esse juiz? É simples. É que quando ele encontrou o mendigo, ele se considerou superior ao mendigo. É por isso que ele maldisse, é por isso que ele maltratou, é por isso que ele quase cuspiu naquele mendigo. E quando ele encontrou o juiz da cidade, ele se considerou inferior e ele considerou o juiz superior a ele. É por isso que ele colocou o tapete vermelho, é por isso que ele abraçou, é por isso que ele disse até, ô seu juiz, será que eu não posso ajudar o senhor em qualquer coisa? Ô seu juiz, será que eu não posso ir fazer as compras para o senhor? Será que... E chega muitas vezes a cair até no ridículo também, né? De tanto que fica estranho a forma como trata umas pessoas e a forma como trata outras pessoas. Aí eu te pergunto uma coisa, para exemplificar legal o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Se esse homem considerasse todas as pessoas do mundo superiores a ele mesmo, ele ia maltratar alguém? Não. Ele ia maldizer alguém? Não. Se ele tratasse aquele mendigo exatamente como ele tratou o juiz, ele ia trazer mais miséria do que aquele mendigo ele já tem na sua própria vida? Não. Agora imagine esse homem tratando um mendigo como se fosse um juiz. Eu acho que Deus ia olhar dos céus e ia dizer, verdadeiramente, Cristo habita ainda na terra em algum ser humano. Porque foi exatamente isso que Cristo fez. A maior pregação de Cristo foi de braços abertos, estendido, dizer, Pai, perdoa esses que estão me batendo, Pai, perdoa esses que estão me chicoteando, perdoa esses que estão me dando vinagre, perdoa esses que estão me maldizendo, porque simplesmente, Deus, eles não sabem o que fazem. Ou seja, Cristo até no seu último momento considerou as outras pessoas superiores a ele mesmo. Porque se ele considerasse inferior, irmãos, ele descia daquela cruz com todo o poder que ele tem e ele passava a régua em todo mundo ali e exterminava e acabava o negócio. Imagine se por um momento Cristo deixa de ser humilde e considera as pessoas inferiores. Ele ia descer e ia dizer, não vou mais passar por isso não. Eu não preciso, eu sou o Rei da Glória. É sobre mim que está escrito no Salmo 24, abram-se as portas para que entre o Rei da Glória. Essa pessoa sou eu. Agora imagina, se Jesus Cristo é tomado dessa vaidade, é tomado dessa superioridade, o que é que ele não fazia naquela cruz? Mas ele é humilde. Ele sendo humilde, ele diz assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Dá uma outra chance para ver se eles melhoram, porque eu estou aqui exatamente para morrer por eles. Isso é Cristo. Isso é Jesus Cristo habitando entre os homens. É aquele que, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas se aniquilou e fez-se servo. Aleluia. Para que cada um pudesse também ter Deus através do Espírito Santo dentro de nós. O versículo 4, que diz assim, não atente cada um para o que é, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, é importante não ser aquela pessoa que acha que porque a farinha está pouca, que o seu pirão ele deve ser o primeiro. Então, assim, o apóstolo São Paulo aqui está dizendo o seguinte, aprenda a repartir, que é exatamente a pregação de João Batista. Qual é a pregação de João Batista? Quem tem 2 túnicas, uma, a quem não tem. É exatamente essa pregação. Não é aquele que tem 200 túnicas, doe uma, a quem não tem nenhuma, não. A quem tem 2, doe uma, a quem não tem nenhuma.
né? Aí a gente vai entender o que é que Jesus diz. Jesus diz assim, ó. Jesus está parado lá no templo olhando as ofertas que são colocadas no gasofilácio. Aí chega um bocado de gente que tinha de sobra, colocando lá aquilo que sobrava e achando que estava fazendo muita coisa. Aí chega uma viúva, pobre, e aquilo que ela tinha de 2 moedinhas, ela vai lá e bota. Aí Jesus disse, ó, tá vendo ali? Aquela ali, ó, deu mais do que qualquer um. E aí todo mundo se assustou, mas como? Se eu dei exagero e eu dei o que... Ela disse, você deu daquilo que sobrava. Mas ela deu aquilo que tudo que ela tinha. Então, na proporção, ela é muito mais bem-aventurada do que vocês. E aí o apóstolo São Paulo ele vai dizer assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de ser humano, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então essa é a mensagem de hoje. É a mensagem que fala de um Deus que aniquilou-se a si mesmo para fazer seres humanos que não valiam nada, essa aqui é a verdade, grandes. E é nesse Jesus que Satanás tem a sua total condenação. Porque Satanás é aquele que não era Deus, que era criatura como qualquer outra criatura, mas que teve por usurpação ser igual a Deus e disse assim, ó, subirei aos céus e colocarei o meu trono nas bandas do norte e serei semelhante ao Altíssimo. Miserável. Aí nele, Jesus diz assim, mas eu sou o Deus que me diz, vou me despir de toda a minha glória para descer até a terra, para fazer os homens serem grandes. Quer dizer, é em Cristo que Satanás tem a sua total condenação. Porque enquanto ele é uma criatura e queria ser igual a Deus, Cristo é o Deus que quer ser igual a uma criatura. Essa é a total diferença. Eu fiquei por muito tempo me perguntando assim, por que é que Cristo precisou descer, né? Porque tinha tantos profetas, né? Nas escrituras, se a gente for contar aqui, tem no mínimo 50 aqui, no mínimo, dos que estão escritos, né? Fora os que passaram, profetizaram também, mas não foram registrados na Bíblia Sagrada. Mas que a gente pode contar aqui, daí 30, 40, talvez 50 profetas, incluindo também o que conta no livro dos reis. E se tinha tanto profeta, se tinha tanto mensageiro, por que é que Deus precisou enviar o seu próprio filho, seu próprio Deus, para falar? E aí eu encerro contando essa última história, que é assim, interessante, rapaz. Eu na pedagogia eu aprendi algumas coisas. E uma das coisas que eu aprendi, quando se trata de alunos com deficiências, é que você tem que falar com ele exatamente da forma que ele precisa ouvir. E é assim que funciona. Se você, vou dar um exemplo aqui, se você falar com um cadeirante, alguém que anda de cadeira de rodas, você encostar nele, se você encosta no cadeirante, e você começa a falar de cima para baixo, ele não vai entender nem metade daquilo que você está falando. Sabe por quê? Porque enquanto ele olha para cima, assim, ó, para você, ele está na mente dele ali, primeiro, pensando por que é que ele não pode ficar em pé igual a você. Ele está ali olhando para você para cima, se sentindo inferiorizado, porque ele tem que olhar para cima para poder ouvir você falar. E ele não está conseguindo
raciocinar do que é que você está falando, porque o coração dele está pesado. Pesado de não poder ser uma pessoa que pode andar e falar com você olho no olho. Aí, se você quiser falar e essa pessoa entender 100% do que você está falando, se você é professor, se você tem alguém cadeirante na família, você vai entender exatamente isso que eu estou falando. Se você tiver um aluno que é cadeirante, você vai entender exatamente isso que eu estou dizendo. Se você quiser que eu entenda e que eu te compreenda 100% do que você está dizendo, você vai encostar de junto dele, vai abaixar e vai falar com ele olho no olho. Olhando para esse exemplo, eu pude entender por que é que Cristo teve que descer até nós. Porque enquanto ele estava mandando profetas, alguém ainda podia dizer, mas tu está aí de cima, só mandando profeta, só mandando lei, só mandando não sei o quê, mas você mesmo não vem aqui viver, então venha viver o negócio para ver. Então Cristo disse, eu vou. E eu vou cumprir 100% daquilo que eu digo. Primeiro, para eu não ser hipócrita naquilo que eu falo. Segundo, para poder dar o exemplo na minha própria carne. E terceiro, para que olhando olho no olho, os homens possam entender 100% daquilo que eu estou falando. É por isso que no Velho Testamento as coisas ainda estão meio que ocultas, escondidas, a gente não consegue compreender, interpretar direito, porque ainda era Deus tentando, esforçando-se para falar através de seres humanos falhos, pecadores, que teve sua necessidade, teve sua importância, e que importância teve? Moisés, Abraão, Jeremias, Isaías, mas ainda eram homens falhos, como nós, que ora entendia o que Deus estava falando, ora se estressava, como Jeremias se estressou, e chorava, e queria que Deus matasse ele, e não aguentava o negócio, e ficava nervoso. Aí chegou a hora que a revelação completa veio através de Cristo, porque Deus desceu e olhou o homem como o próprio homem, e sendo homem, falou com o homem. É como se fosse alguém que falar com o cadeirante também esquecesse das suas próprias pernas. E mandasse a mensagem. E a mensagem então pôde ser 100% compreendida. Porque agora a gente não estava mais olhando para cima, com medo de descer um raio e matar, como era no Antigo Testamento. Mas agora a gente podia ver Deus face a face. E é isso que ele exemplifica para nós. E ele diz para a gente exatamente isso. Seja essa pessoa que eu fui. Não é fácil, mas é exatamente isso que vale a pena ser. Talvez você esteja preocupado com os pecados mais habituais, aqueles que a gente chama, né, dos pecados mais comuns. Talvez você se preocupe em não roubar e faz certo. E não adulterar, faz certo. Talvez você se preocupe com tantas coisas, mas você talvez esqueceu da essência do Evangelho. Talvez você se preocupe em não levantar falso do seu próximo, um falso testemunho, está certo. Talvez você pegou os 10 mandamentos ali, você decorou e disse, eu não vou fazer nada disso. Mas se você não fizer nada disso e continuar sendo soberbo, então nada disso que você faz valeu nada. Porque a essência do Evangelho é a humildade. Os fariseus, eles cumpriam a lei muito melhor do que um dia. Eu um dia vou poder cumprir, eu nunca vou cumprir a lei nas superficialidades como um fariseu cumpria. Jesus disse isso. Jesus falou para eles, vocês cumprem. Vocês falam bem e até contam os pedacinhos das leis, e isso é bom, mas você nega a essência da lei porque vocês são soberbos. Vocês até cumprem muita coisa, e é bom que se cumpra. Mas o mais importante vocês não têm cumprido. E o apóstolo Paulo vem e fala para a gente exatamente isso. Sejam humildes. E eu peço que vocês peguem essa parte que a gente leu hoje, que a gente meditou. Dá mais uma lida, que eu sei que, além disso que eu falei, através do Espírito Santo, nessa noite, você vai ter ainda muito mais coisa para poder dizer. Eu quero agradecer a minha oportunidade e dizer que Deus seja com você, que nesse momento de crise, de pandemia que a gente está passando, que a gente não deixe ser afetado por isso, mas que continue sendo essa pessoa que perdoa, essa pessoa que ama, essa pessoa que faz de tudo para poder o próximo ser de fato próximo e não distante. Eu quero agradecer assim a minha oportunidade, em nome de Jesus.